Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, dia 21 de outubro de 2024, aqui no Rio de Janeiro, né? Do meu consultório no Leblon, onde eu tô há 6 anos e meio trabalhando e atendendo quem me solicita, né? Atendi todo mundo que solicitou, atendi todos os casos, atendi apendicite, atendi tireoidite, atendi pandemia de Covid, atendi a clínica médica inteira, né? Paralisia de Bell, síndrome de Tourette, esclerose tuberosa, autismos variados, né? Vários graus de autismos. E desde o primeiro dia atendendo famílias também inteiras, né? Buscando o atendimento familiar, até mesmo porque a nossa história de Hotel da Loucura aqui no Rio de Janeiro era um espaço de coletividade, né? O Hotel da Loucura era um espaço de família, né? Era um espaço de convívio familiar, era um espaço de convívio de muitas pessoas que não tinham famílias, que estavam abandonadas no hospício do Engenho de Dentro, né? Nas tenazes das garras da psiquiatria, como dizia a doutora Anise, abandonadas para morrer, né? E alta mortalidade, né? Porque morre muito mesmo. Essas populações institucionalizadas dentro de presídio, dentro de hospício, dentro de hospital psiquiátricos, né, de longo prazo de internação, que é uma coisa que não deveria existir mais, né, segundo a reforma psiquiátrica brasileira, elas têm alta mortalidade e morrem muito. Quanto mais interna, mais morre, né? Isso também não é muito falado. Mas lá no Engenho de Dentro, onde eu trabalhei 7 anos, isso era visível, né? A quantidade de clientes que morriam, que eu lembro de 40 nomes de pacientes que faleceram de forma precoce, né, no campo de concentração do espírito, né, que era o hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro, que está totalmente desativado hoje, e uma gestão de abandono, né, uma gestão de falta de projeto, né? Essa falta de projeto que a gente vê na gestão pública e que a gente vê na política de saúde mental, quer dizer, na ausência de política de saúde mental, na política de saúde pública completamente colonizada, né? Com os objetivos invertidos, não conhece a comunidade, não conhece a cultura comunitária, não conhece a história brasileira, né? Não conhece a história da comunidade brasileira, do povo brasileiro, das pessoas do Brasil, né? Nós temos uma história própria, né? A nossa medicina não pode falar inglês. Medicina nenhuma pode falar a língua estrangeira, que não é a língua da comunidade. É obrigação do médico falar a língua que o doente entende, e é obrigação do médico falar a língua que a comunidade entende, e saber falar português, claro, falar português que todos entendam. Porque a educação médica prepara a gente para o oposto disso, né? A gente fala uma linguagem incompreensível, inacessível, né? Uma linguagem científica, toda com radicais gregos, né? Então isso é o desafio, né, que nós estamos enfrentando. E também nós estamos enfrentando o desafio clínico, que eu pego todo dia na clínica, e que eu também tenho que me vigiar para eu não cometer esse erro, que é o erro brasileiro, né? É o erro colonizado, é o erro da comunidade né, que viveu a escravidão, que viveu a colonização, que é uma espécie de hiperatividade assim, sem reflexão, né? Tá todo mundo correndo de um lado para o outro para fazer coisas, né? Todo mundo para trabalhar, para pagar boleto, para fazer conta, para fazer não sei o quê, para comprar coisa, para não sei o que lá, para comprar, para ir, para fazer, para voltar, mas parece que não tem ninguém refletindo, e é uma coisa muito doentia, com certeza muito doentia e patológica, uma patologia pura, 100% patologia, porque isso é uma característica das 210 milhões de pessoas do país, onde nós estamos todos trabalhando pra caramba, pagando imposto, nosso dinheiro vale pouco, dinheiro é escasso, todo mundo devendo a banco, todo mundo devendo a agiotagem internacional, né? O brasileiro exaurido, todo mundo, né, já sustentando esse sistema colonial escravocrata há 500 anos, ninguém aguenta mais isso, e isso leva, e aí ninguém para refletir e pensar, pô, será que esses desafios que nós estamos enfrentando, será que essa exaustão econômica, né, será que é uma coincidência nós sermos uma colônia de commodities, né? Será uma coincidência que nós sejamos
o espaço da agricultura do mundo, né? De onde o mundo tira comida, de onde o mundo tira soja, de onde o mundo tira cana, de onde o mundo tira café, de onde o mundo tirou madeira, né? Então a gente exporta da nossa própria carne, exporta a nossa carne barata e paga caríssimo por tecnologias. E paga caríssimo por tecnologia médica, paga caríssimo por drogas, paga caríssimo por materiais, por equipamentos, por eletrônicos. E isso é reflexo direto da psicopatologia colonial. E a gente, quanto mais a gente se engajar em fazer, não, que tem que fazer, porque tem que fazer, tem que construir, tem que pagar os boletos, nós estamos confirmando essa psicopatologia colonial. Nós estamos confirmando a nossa própria desgraça. Nós estamos criando a nossa própria desgraça como uma doença mental. É assim que a doença mental opera. Ela opera por uma mudança, né, psicológica, uma mudança da imagem de si próprio e uma imagem da realidade, e a gente fica agindo de modo contínuo, né, informado pelo trauma, informado por uma organização, por uma relação traumática, que no caso brasileiro, sem muitas dúvidas, começa em 1500, né, como acontece nas Américas inteiras. E eu tive a oportunidade de trabalhar em Cidade do México, né, em Tenochtitlan, que era o nome da capital asteca, e pude estudar lá com a comunidade, com as xamãs, o processo da entrada do Hernán Cortés, que foi extremamente traumático, né, e desorganizou e matou os nossos profetas, matou os nossos cientistas, matou as pessoas que tinham visão estratégica, que conheciam a história, conheciam a memória. Então, nesse momento, a gente tem que fazer pausa, entendeu? Tem que pausar, olhar o que está acontecendo, refletir, falar, pô, qual é o nosso sonho? Aonde a gente está indo? O que a gente quer? Qual é a ideia? Qual é a nossa ancestralidade? Qual é a nossa história? E isso pode trazer uma reflexão para frear a nossa prática patológica, né? Para frear os rituais patológicos que nós estamos reproduzindo de maneira automática, né? É menos automatismo e mais autonomia, né? Menos repetição irracional e mais reflexão sobre a prática e reformulação da prática a partir do contexto, a partir do que nós estamos enfrentando, a partir do que nós estamos vivendo. E o que nós estamos vivendo é isso. Uma comunidade, né? uma meta-comunidade, né? Um conjunto de comunidades completamente desarticulado, né? Um sistema de guetos, né? A cidade do Rio de Janeiro é um sistema de guetos. Os guetos competem entre si, as famílias competem entre si, e dentro das famílias, pai e mãe estão competindo também. São raros os casos, né, dentro desse contexto da colonização, do momento histórico que nós estamos vivendo, onde há uma cooperação entre o masculino e o feminino, né? Raros são os casos onde há uma cooperação entre as matriarcas e os patriarcas. Ao contrário, o que se verifica na história da humanidade nos últimos 5.000 anos também não é nada pessoal, né? Nós temos que parar de levar as coisas para o pessoal, de achar porque eu, não é não. O que nós estamos vivendo é um conflito civilizacional, um conflito de energias, né? Um conflito de forças da natureza, um conflito de forças do princípio masculino e contra o princípio mais feminino, e a resposta traumática, né, desses dois componentes da natureza, que é o masculino e o feminino. E os chineses, os sábios chineses, chamavam isso de yin e yang, né? O yin é a energia feminina, a energia, né, receptiva, e o yang é a energia ativa, é a energia criadora, e isso anda junto, né? Isso colabora junto, e é uma questão que a gente tem que olhar, porque senão a gente herda essa guerra, né? Essa guerra fanática da verdade única, né? E a gente reproduz isso no nosso cotidiano, reproduz isso nas nossas relações, né? E reproduz isso na nossa própria relação interna, que a gente tem observado na clínica, que é quando a mente compete com o corpo e o corpo compete com a mente. Não é para ser assim. O corpo tem que cooperar com a mente e a mente tem que cooperar com o corpo, porque é um ambiente de amorosidade, é um ambiente de cooperação, é um ambiente de alegria, de prazer, de potência de agir, né? De construção, de criação, né? Então, se a gente herda uma cultura onde há uma racionalidade excessiva, né? Uma masculinidade excessiva, essa racionalidade excessiva tenta controlar a natureza, controla a natureza, produz bombas atômicas, produz foguetes, né,
intergalácticos, faz tudo que, né, domina o genoma humano, produz organismos genéticos, produz vírus e bactérias genéticas. Então a nossa racionalidade ela chegou no nível molecular, né? Chegou no nível molecular, no nível espacial, e a gente é capaz de produzir coisas incríveis. Agora, isso lesa o nosso corpo, isso lesa a saúde planetária, isso lesa a saúde comunitária, isso lesa a relação entre as famílias, a relação entre as pessoas, porque nós estamos com a mente, né, todo mundo cabeçudo demais. É excesso de cabeça e falta de corpo. Excesso de razão e falta de emoção. E isso está por trás de toda a colonização, está por trás da Inquisição, está por trás do desejo de escravidão, do sentimento de que você pode escravizar o outro, porque a sua racionalidade é superior, você raciocina, você é maior, você é melhor, você é o topo da escala evolutiva por seleção natural, né? E isso autoriza você a destruir a natureza, a fazer o que você quiser. E isso entra de uma forma automática. A gente acaba se comportando de maneira arreflexiva, né? Sem reflexão. E isso é o demônio. O demônio é a pressa. O demônio é a pressa porque na pressa a gente não reflete. E faz coisas que não queria fazer. E faz coisas automáticas, e compulsões, e, né, vende a alma, né? Então isso é importantíssimo, meus amigos. Parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa elementar, mas não é elementar, não é simples, e por isso que eu estou gravando aqui essa live, nesse live paper, né? Essa lição da clínica, que é para justamente fazer a gente pensar sobre isso. A capacidade de escutar, a capacidade de refletir, a capacidade de se ancorar no seu próprio corpo, a capacidade de raciocinar. Isso foi roubado de nós pela colonização. Isso foi roubado. A gente não está autorizado a raciocinar o nosso corpo, nós não estamos autorizados a raciocinar a nossa realidade, nós não estamos autorizados a raciocinar a nossa família, nós não estamos autorizados a raciocinar a nossa comunidade. Ao contrário, é tudo automático. Tem que ir para um lado, tem que pagar a conta, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que pagar aluguel, tem que fazer não sei o quê, e vai fazendo, não pensa muito, que se pensar muito a coisa realmente fica louca, né? Aí a gente vê que tem uma patologia, né? Aí a gente para pela primeira vez na história da nossa linhagem para falar, porra, tem uma puta de uma patologia aqui em curso. Tem uma psicopatologia colonial das mais violentas, porque nós somos brasileiros, porque nós viemos de uma história brasileira, porque nós viemos da história da Inquisição, viemos da história da escravidão, viemos da história da colonização violenta, do estupro, da violência sexual, da guerra, né? Então isso é uma coisa essencial nesse momento, a gente ser capaz de refletir sobre nós próprios. É estranhíssimo falar isso, né? Mas é para isso que eu estudei 20 anos de medicina e faço psiquiatria há 15 anos, atendendo gente com loucura, né? Gente com a visão da realidade totalmente distorcida e atuando de maneira autossabotadora, de maneira autodestrutiva. E o dado óbvio, né, que também 6 anos e meio de prática clínica na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Leblon e em várias outras partes, também autoriza a gente dizer que é a necessidade absoluta de estratégias coletivas, né, de enfrentamento dessa psicopatologia que eu estou falando aqui. Porque é pela coletividade que você reflete a realidade, né? O Michel Maffezoli botou essa frase, eu botei essa frase do Michel Maffezoli ontem aí nas redes, que ele fala, é porque a existência é criação comum. A gente cria a nossa existência em comunidade. A gente cria a nossa existência em grupo, em relação com o outro. A gente ama em relação. Não existe amor sozinho, né? Se tiver amor sozinho, você está no ego, está na egolatria. E tem as coisas dos fetiches, né? As paixões, os patos. Mas é sempre uma relação, é sempre relacional. E isso no Brasil, no Rio de Janeiro, é uma luta que tem que ser construída ainda, que é essa necessidade de se praticar a medicina de forma coletiva, as relações de forma coletiva, a vida social de forma coletiva. Nós estamos inseridos na coletividade para o bem ou para o mal. Se a gente acha que não está inserido em nenhuma comunidade ou nenhuma coletividade, isso é um mau sinal, porque a gente está inserido numa comunidade fragmentada. Estamos inseridos numa coletividade fragmentada. Esse aqui é o ponto. E eu, que fui criado lá na Coab de Realengo, né, quando eu era criança,
né, que eu nasci lá, né, lá na rua Dona Olímpia 235, apartamento 203, eu nasci com meus pais, minha mãe e meu pai, fundando o PT, né, era um comitê soviético, né, na Coab de Realengo, né, que era uma arquitetura meio soviética. E meu pai e minha mãe fundando o PT lá em Realengo. E era o tempo inteiro isso, coletividade, associação, grupo, carro de som, panfletagem e toda aquele, né, aquela propaganda política, né? Eu fui criado dentro disso. Paulo Freire, né? Se falava muito de Paulo Freire, se lia Paulo Freire. E eu fui criado até, né, os 9 anos, quando meus pais se separam, né? Quando tem a queda do Muro de Berlim. E aí começa um período de muita loucura na minha casa, de divórcio, né? Aliás, o que pode ser mais loucura para uma criança, né, de 8, 7, 9 anos ver os pais brigarem, né? E ver a energia feminina e a energia masculina brigarem. E aí briga entre a direita e a esquerda, a briga política, a briga da comunidade, a guerra, o narcotráfico, a milícia, o conflito entre a mente e o corpo, o conflito entre a razão e a emoção, a incapacidade de coordenação coletiva, a incapacidade de organização tribal, de organização coletiva, uma coisa que a gente sempre soube fazer, né? Isso está na história da humanidade, está na história dos primatas, né? Tá há 10 milhões de anos que nós vivemos em grupo, que nós vivemos, né? Para falar da nossa espécie, né? Quando a própria biologia é uma coletividade inteira, né? A própria biologia não tem indivíduos, né? Não há individualidade na biologia. A individualidade é uma distinção humana, é uma distinção do comentário humano. Então isso tudo está muito forte nesse momento e como desafio. E a gente brasileiro, a gente que é brasileiro, a gente que está na comunidade, que está atendendo gente, está atendendo família, eu falei isso com algumas famílias que eu atendo, e falei isso também com a Jason Guzzi, que é minha orientadora, minha supervisora clínica há 8 anos, né? A gente dá aula junto na McGill, eu ajudei a fundar um curso de arte e psiquiatria na McGill em Montreal, no Canadá, onde meu trabalho é currículo, onde o trabalho da doutora Anise é currículo, onde o trabalho do Dr. Fred Hicklin é currículo, e nós estávamos falando isso. Nesse cenário de caos, né, e nesse cenário de caos social, de guerra em Jerusalém, guerra na Rússia, guerra no mundo inteiro, né, a galera, os cabeças de piroca atacando, né, os cabeças de piroca brigando, fazendo guerra, um matando o outro, escalando violência, escalando violência, escalando violência. A clínica, né, a medicina, a prática da medicina, a prática da, né, a médica, a prática do profissional de saúde, a prática clínica, ela é a grande salvação. Porque a prática clínica, o que acontece na clínica, né, os embates que existem na clínica entre os demônios da doença e o Deus da cura, são o laboratório da humanidade, né? A clínica é o laboratório da humanidade. Então, em caso de caos total na humanidade, volte-se para a clínica, trabalhe na clínica, desenvolva a clínica, pratique a clínica. Agora, pratique a clínica de verdade, tem que ser a clínica do Hipócrates, da Anísio da Silveira, do Freud, do Charcot. Né? Não pode ser essa pilantragem aí de convênio, de sistema, de não sei o que, de gestores. Abram o olho, tem muito vigarista se passando por alquimista, né? Muito vigarista se passando por médico. E o que eu vejo também é assim, tem muita gente interessada em opinar sobre a medicina, em gerir a medicina, em falar sobre a medicina, em dizer o que é a medicina, como é a medicina, mas pouquíssima gente interessada no doente. E pouquíssima gente atendendo os doentes direito, atendendo as famílias direito, acompanhando as famílias, acompanhando as comunidades, os grupos. Então isso abram o olho, porque não dá pra gente ficar ouvindo quem não tem experiência, né? Quem não sabe o que está dizendo, quem não tem experiência prática para dizer por baixo, né? Para mostrar isso é que envenena todo mundo, porque é um sistema de muita celebridade, pouca humanidade, muita gente dando opiniões estapafúrdias, né? Ensandecidas, isso não informa, isso não dá nada e dá pane na prática. As pessoas vão imitar isso, né? Vão inevitavelmente imitar essas personagens, essas máscaras, né? Essas pessoas públicas, e essa imitação se dá de forma desastrada, de forma caótica, né? Acontece o declínio da comunidade, acontece o declínio da família. E a gente vive sem qualidade de vida no Brasil, a gente vive exaurido pelo sistema colonial, exaurido por uma cultura que não reflete quem nós somos e que não reflete a nossa própria realidade. E isso é muito dramático e muito claro no caso da medicina.
a nossa educação médica, a educação médica que eu fui submetido na escola federal, né, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, foi uma educação médica totalmente colonizada, por obra do destino, né, que eu quando estava com 22 anos e coordenando o diretório acadêmico Barros Terra da UF, que era a organização dos estudantes, já coordenando a parte científica, né, a coordenação científica, eu consegui uma doação de um representante, de um propagandista do laboratório Axê, o cara chamava Valentim, e ele conseguiu a passagem de avião para convidar o professor Nelson Vaz, que é o cientista brasileiro mais importante vivo hoje na biomedicina brasileira, que também é totalmente apagado. E aí o Nelson veio, né? Deu aula lá no auditório, né, do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. E aí ele veio, e o Nelson Vaz, ele trabalhou no mundo inteiro, trabalhou na Europa, nos Estados Unidos, rodou. É conhecido no mundo inteiro. Quando eu cheguei em Israel, os meus chefes em Israel conheciam o Nelson Vaz e me valorizaram por causa disso. E o Nelson trabalhou com um cara que ganhou o prêmio, 2 caras ganharam o prêmio Nobel, na verdade. O Nelson trabalhou com Baruch Benacerraf, em Nova York, que ganhou o prêmio Nobel com o sistema HLA, a partir da descoberta que o Nelson fez dos genes do sistema imune nos camundongos. O Baruch Benacerraf, que era colega do laboratório, fez o mesmo projeto com humanos e ganhou o prêmio Nobel. E depois ele vai trabalhar na Europa, na França, com Niels Jerne, que é o nosso dinamarquês, né? Ganhou o prêmio Nobel em 84. E o Nelson, convivendo, né, com esses cientistas que estavam na fronteira, né, do pensamento da imunologia contemporânea, isso é a década de 70, ele vai compreender esses conceitos, e o prêmio Nobel do Jerne é em cima da rede dos anticorpos, a rede idiotípica dos anticorpos, que a gente chama, né? E aí ele consegue fazer uma síntese revolucionária sobre a imunologia, e ele vem nesse curso da UF, que foi em 2003, eu estava com 23 anos, e ele mostra esse conceito, e eu entendo aquilo ali pela primeira vez, nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, e aquilo ali ligou e nasceu o Vitor por Deus, que é hoje. O que eu sou hoje é ligado a esse encontro com o professor Nelson Monteiro Vaz e a introdução de conceitos revolucionários da imunologia, da biologia. Depois a gente continua trabalhando mais. O professor Nelson Vaz me leva ao Chile para conhecer o professor Humberto Maturana pessoalmente, o professor Jorge Podoses pessoalmente, a escola chilena de neurobiologia. A escola chilena de biologia é a escola mais importante da cibernética mundial, da biologia mundial, da ecologia mundial. Ali eu tenho contato com biólogos da mais alta fronteira da revolução científica. Volto para o Brasil, aí fico trabalhando na Universidade de Tel Aviv, né, com Yehuda Schoenfeld, com Aaron Cohen, com Eva Jablonka, e fico nesse meio de caminho fora do Brasil e dentro do Brasil, que foi essencial para me salvar, para salvar o meu cérebro, para salvar minha cabeça da colonização, porque aqui a gente é triturado, né? Tudo que a gente chega falando que é diferente, que possa eventualmente ter essa questão de uma revolução científica, de uma mudança, de uma biologia diferente, é apagado dentro do Brasil. Nise da Silveira está sendo apagada na nossa cara, à medida do que ela não é praticada na política pública, não é praticada, né, nas comunidades, na medicina. O Juliano Moreira, que foi o psiquiatra preto mais importante, fez a reforma psiquiátrica, introduziu a psicoterapia. O Juliano Moreira é ao mesmo tempo o Pinel, o Charcot e o Freud aqui do Brasil, né? Ele fez o que o Pinel fez primeiro, que foi acabar com as camisas de força, com a agressão. O Charcot desenvolve o serviço hospitalar, a cadeira hospitalar das doenças nervosas, que o Juliano também faz aqui no hospício da URCA, né? no hospício, que hoje é o Palácio Universitário da FRJ, ali na esquina da Avenida Pasteur, com aquela que vai para Botafogo, e que vem de Botafogo, e o Juliano também foi totalmente apagado, né? E a gente tem essa política ausente de saúde mental, que não tem memória, não tem história. A própria medicina brasileira não tem memória, a própria medicina brasileira não tem história. Então, isso é para dizer para todo mundo aqui, né, em alto e bom tom, que há algo de podre no reino da Dinamarca, né? E que nós vivemos uma tradição de traição. E seria mais honroso trair
essa tradição da traição do que continuar atraindo a nós próprios e fragmentando as famílias, fragmentando as comunidades e fragmentando a nação sob um sistema que alimenta a loucura, que alimenta a psicopatia e que, ao mesmo tempo, nós temos a clínica. A clínica é soberana, a coroa da clínica está na cabeça do doente e a clínica é laboratório da humanidade. O que funciona na clínica pode funcionar na humanidade inteira. E aí nós temos uma bela vantagem nesse campo. Temos Nísio da Silveira, temos o próprio Juliano, temos o Charcot, temos o Freud, temos o Jung, temos todo mundo, Fred Hicklin na Jamaica, que já fez a passagem. Temos a Jeswant, que é a nossa supervisora, que teve aqui no Brasil já. Nós conseguimos trazer ela através do SESC, foi para São Paulo, fez um evento de demonstração, né, um grande evento de celebração e demonstração científica da psiquiatria transcultural, da obra da Nise, da obra da Jeswant, da obra do Fred. E o que falta é isso, a gente parar para refletir, parar de agir sem refletir, né, quer dizer, conciliar a nossa mente com o nosso corpo, né, como diz o Hamlet no Shakespeare, ajustar o gesto à palavra e ajustar a palavra ao gesto, né? Ajustar a teoria à prática e a prática à teoria, fazer ciência, demonstrar através da ação, através da experiência, né? E isso exige parar, porque nós não estamos parando, tá todo mundo correndo para pagar boleto, para fazer o quê? Para ganhar dinheiro, para perder dinheiro, para sair correndo, para, né, vender, para comprar, né? Aliás, né, vendo minha alma, todo mundo para vender a alma, comprar a alma, tá? Né, o mercado espiritual aí bombando e ninguém reflete sobre qual é o próximo passo, qual é a nossa história, qual é a nossa memória, qual é o nosso sonho, o que nós queremos, qual é o sonho da nossa vida, o que nós queremos dedicar a nossa vida inteira, qual é a pergunta, que foi o que Nelson Vaz me ensinou, qual é a pergunta que eu quero responder com a minha história de vida. Meu sonho aí nessa época, a pergunta que eu queria responder é: eu quero ser médico, eu quero trabalhar para me curar e curar as pessoas. Não tinha entendido que tinha que me curar primeiro, né? Ninguém explica isso pra gente, que ser médico é aprender a se curar primeiro. Depois que você aprende a se curar primeiro, é possível curar os outros e tolerar a máscara da medicina, a carga que a medicina é terrível, né? Uma carga monstruosa. Então você tem que ter o trabalho todo interno, todo organizado, seus traumas têm que estar todos organizados, sua personalidade tem que estar toda organizada para você não reativar os traumas frente aos traumas do doente e não traumatizar o doente de novo, ou também não conseguir tocar nos traumas do doente porque você tem os mesmos traumas. Isso está acontecendo aí de manhã, de tarde e de noite, justamente por causa da má compreensão da medicina. As pessoas não entenderam que a medicina é uma prática de autocura. E que é através da autocura que você exercita a medicina, que você influencia, né, o doente para valer, né? Com o exemplo humano, é a qualidade humana do médico interagindo com a qualidade humana do doente. E aquilo ali, se der uma boa alquimia, a coisa funciona. Então o curador é ferido, né? E o ferido é curador. Então tem que ter sempre essa coisa da relação. E isso não está claro ainda na profissão médica. A gente passa pela educação médica, pela experiência profissional da medicina de forma totalmente mecânica, mecanizante, que leva ao burnout, leva à agonia do burnout, né? Leva à agonia do esgotamento, leva à agonia de você trabalhar sem perspectiva. O que cansa não é trabalhar. O que cansa é trabalhar sem perspectiva, né? O que cansa é trabalhar sem perspectiva de crescimento. O que cansa é um país sem perspectiva de desenvolvimento econômico. O que cansa é um país sem perspectiva de desenvolvimento científico. O que cansa é um país sem perspectiva de desenvolvimento médico. Porque se você não faz a medicina importada, você não consegue avançar na medicina brasileira, exceto se você for um clínico comunitário, exceto se você for um clínico familiar, que é o que eu estou fazendo aqui no Rio, e minha experiência está demonstrando que a gente consegue sim demonstrar no laboratório da humanidade, que é a clínica, os princípios de Nísio da Silveira, de Carl Jung, de Goethe, de Hipócrates, né? A gente estamos fazendo. Então essa que é a mensagem, né? A coisa está muito grave, muito desestruturada, né? A política que governa a psicosfera está em conflito, né? Tudo em conflito, polarização, só tem briga, né? Não tem amor, né? Mas na clínica tem amor. Na clínica tem o encontro das forças destrutivas da morte com as forças criadoras da vida, com as forças criadoras da saúde. E se o método for bem observado, se você atuar de maneira histórica, né? Se você fizer boas anamneses, fizer boas memórias, você consegue debelar
casos graves, casos transgeracionais, casos, né, que vêm com uma história de fracasso e morte e violência. Você consegue mudar a história natural. Você consegue mudar a história natural da doença, né? A doença tem uma história natural, se comporta de uma certa maneira, previsível, em padrões. E quando o método terapêutico é bem aplicado, aquilo ali muda. A pessoa se transforma, a pessoa evolui, a pessoa deixa de praticar o hábito vicioso, o ritual macabro do trauma e passa a praticar um ritual de força, de vida, de desenvolvimento, de potência, de criação. E isso é que dá saúde. A pessoa conscientemente faz esporte, faz nutrição adequada, se alimenta de forma adequada, faz esporte. Só nutrição de forma adequada e esporte de forma adequada, e o que quer dizer psicoterapia, né? Você tem que estar com a cabeça boa para poder fazer as medidas, né, principais de promoção da saúde, que é a atividade física e a nutrição, né? E também as questões culturais. O nosso trabalho mostra isso, que a gente imita os moldes da cultura pública, né? A gente imita as máscaras da cultura pública, os moldes de formação, né? Então isso a gente tem que oferecer moldes de formação de potência, de vida. O Rabelais tem essa frase que ele fala: o médico que não tem saúde não merece fé pública. E eu tô resistindo aqui nos últimos 6 anos, fazendo crossfit, nadando, fazendo agora com o pessoal da surfterapia, que é o Rogério Pessoa e o Tito Gomes, a Paula Labsch, que é deficiente visual e corredora, o Luquinha e o pai, Luca, que são curadores feridos, são pessoas que superaram as próprias feridas e estão em movimento, e estão crescendo, estão se desenvolvendo, como a nossa história mesmo do Engenho de Dentro, como Reginaldo Terra, como Pelezinho, como vários casos, várias famílias que eu hoje tenho a oportunidade de acompanhar e ver a evolução dessas pessoas, e ver que elas estão crescendo, e ver que elas estão se desenvolvendo, que conseguiram quebrar, né, a repetição estereotipada, o movimento estereotipado, que o nosso país está preso, o nosso mundo está preso. Por isso que não tem aquecimento global, por isso que não tem, tem aquecimento global e não tem mudança, né, de conduta para trabalhar a crise climática, porque é um problema de saúde mental. A saúde mental é o clima da Terra, e o clima da Terra é a saúde mental dela, né? É ligado. A saúde mental é um fenômeno atmosférico. Hoje, por exemplo, que é início da semana, segunda-feira, e não tem sol, isso já rebaixa a consciência de todo mundo, já fica todo mundo de consciência baixa. E quando a gente fica de consciência baixa, quando dá uma deprimida, é bom para quê? É bom para olhar para dentro, é bom para rever as questões, para refletir, para pensar se a conduta está adequada, se não tem que mudar a própria conduta, se não tem que mudar a própria prática, perguntar se as doenças que a gente sofre não são resultado da nossa prática, se não são resultados da nossa própria experiência, do nosso mau modo de viver, da nossa ausência de exercício físico, da nossa ausência de uma alimentação adequada, da nossa ausência de sinceridade, né? A doença está muito ligada com a falta da sinceridade. A gente, quando é traumatizado, a gente abre mão da sinceridade, fala: não, então porra, não vou falar mais nada não, caralho, que se foda, né? Aí isso é o adoecimento, se isola. A gente não pode abrir mão da nossa sinceridade, a gente tem que falar o que pensa, tem que falar o que sente, tem que falar com educação, tem que falar dialogando, ouvindo, se transformando, mas quem abre mão da própria sinceridade está caminhando para o próprio adoecimento, né? E isso também nós estamos careca de ver, e na terapia não é raro que a gente primeiro precise restaurar a sinceridade. E é preciso que o terapeuta e o médico se coloquem com sinceridade na relação. Porque se o médico não se coloca com sinceridade, tá ali falso, né? Tá ali alienado, tá ali dinheirista, tá ali dominado pelos próprios fetiches, pelos próprios preconceitos, muito menos o doente. Aí o doente retrai, fecha tudo e não tem diálogo, não tem história. E eu aprendi isso fazendo teatro. Que isso é o aprendizado talvez importante que a profissão de ator nos dá, né? Que a gente praticando teatro, a gente vai vendo que você se emocionando, você emociona a plateia. Que você vivendo o terror da história, você faz a plateia viver o terror da história. É por neurônios em espelho, né? A gente produz neurônios em espelho. Os nossos neurônios se ativam de forma parecida, nos padrões, né? Parecidos com o que a gente está assistindo, com quem a gente está se relacionando. Então é muito importante ter essa visão. E que a gente se relaciona consigo próprio, primeiro de tudo, né? Temos que estar em paz primeiro consigo próprio.
estando em paz consigo próprio, a paz com o outro é possível, né? E se o outro não quiser fazer paz, que se foda. Você está em paz, você está organizando. E a pessoa vai ser inspirada pela sua ação, inspirada pelo seu exemplo. E é difícil manter o exemplo. É difícil sustentar uma prática médica durante 6 anos, por exemplo. Uma prática contínua, né? Onde eu estou vendo as mesmas pessoas, as mesmas famílias, as mesmas problemas, e abrindo, e cavando, e cavando. Escavação arqueológica, né? É paleoantropologia, né? A psiquiatria, né? É paleontologia, paleobiontologia, né? A gente cava e tira múmia, e tira escravo, e tira esqueleto, e tira tudo, mas tem que escavar, né? Quanto mais escavar, mais próximo você chega da origem do trauma, e mais próximo você chega, nos casos que nós estamos trabalhando, dos traumas coletivos, né? Nós vamos ver que as famílias têm os mesmos traumas, porque passaram pelos mesmos eventos históricos, e que esses traumas são duros de soltar eles, de tirar eles. Eu atendi uma família que descobriu que o nome dos parentes que tinham sido convertidos ao cristianismo à força eram judeus portugueses sefaraditas, em Portugal. O ano é 1497. E curiosamente, essa família que eu atendo há muitos anos, o pai nega a história. Não tem judeu na história, não tem judeu, não, essa é mentira, não sei o quê. E aí, com o tratamento foi evoluindo, o nome dos parentes que foram convertidos à força surgiu, e isso foi trazido para mim. E eu falei, olha aí, demorou 16 gerações, mas nós descobrimos a verdade, né? E essa descoberta da verdade na história da família liga o sistema de volta, né? Cria uma nova cultura de verdade, de sinceridade, de ancestralidade, de conexão consigo próprio, né? O Dr. Moisés Grossman, no livro dele, ele fala uma coisa muito forte, que ele fala que uma mentira na história da família, um engano, uma traição que fica ali oculta, desequilibra todo o campo energético da família, porque cria uma cultura de traição, cria uma cultura de mentira, cria uma cultura onde um parente mente pro outro e fica tudo, né, broxa, tudo uma merda, todo mundo sem vontade de fazer nada, né? Então isso é muito importante. E a medicina é maravilhosa, a medicina não trai. A medicina é método, a medicina é técnica, ela funciona. Se ela for feita, observada direitinho, ela não dá erro. O que dá erro é o ego humano, o que dá erro é a vaidade humana, o que dá erro é a mentira humana. Então isso é que a gente tem que perceber e avançar, e vamos avançar. Vamos avançar porque o método está do nosso lado, porque a gente entende que nós somos filhos da história e não da autoridade, como diz o Brecht, né? Então é um pouco isso que eu queria refletir aqui com vocês hoje, meus amigos, que é essa dura batalha de lutar contra os demônios da doença e da morte, entende? Nós estamos lutando contra os demônios da doença e da morte. Infelizmente, a nossa população está submetida a um regime de alta mortalidade, né? Nós vamos ver as pessoas que estão na situação de marginalidade, nas situações de periferia econômica, de periferia simbólica, essas pessoas estão enfrentando alta mortalidade, mas a boa notícia é essa, nós sabemos como superar isso e temos resultados clínicos que mostram como superar isso. O que falta é parar um pouco a nossa comunidade, parar um pouco as nossas famílias e fazer refletir sobre nossa prática e sobre nossa mente e sobre o nosso coração, entendeu? Né, Juan? Faz sentido, né? Faz sentido. Tudo faz sentido. A memória faz sentido, né? A nossa guerra é pela memória. A nossa guerra é pela memória de nós próprios. Pra gente honrar a nossa caminhada. O capitalismo é parte da expressão, né? E é parte do fetichismo por dinheiro, né? E é parte do fetichismo por individualidade, né? E a gente acaba tendo que equilibrar as forças de individualidade e de coletividade o tempo inteiro, né? As forças de mente individual e corpo coletivo, né? As forças entre masculino e feminino. E isso acontece de manhã, de tarde, de noite, todo dia a gente tá vendo. Salve, Silvia! Tudo bom, querida? Lá da Bahia, né? Então é um pouco isso, meus amigos. Evoluir, né? Evolução. O problema todo da neurose é que as pessoas não gozam, né? Não têm experiência sexual adequada, ficam traumatizadas, aí quando não goza o próprio corpo, não goza a própria existência, não amadurece e fica preso
tem que entender o passado. Quem entende o passado se liberta dele. Quem ignora o passado está forçado a repeti-lo, né? E tem a frase do Hegel, né, que fala a história da humanidade demonstra que a humanidade não aprende com sua história, né? Essa é foda, né? Essa é batata. Então a gente tem que aprender com a nossa história, brasileiros. Não dá mais, entendeu? A gente tá vendo aí que ou a gente abre isso coletivamente e desenvolve, né, nosso amadurecimento e a nossa relação, ou nós vamos ficar repetindo trauma aí do passado, que já tá mais, né, tá mais óbvio do que nunca que a gente não consegue mais, estamos de saco cheio, e temos tecnologia médica, temos ciência médica para debelar essa história. Os autores é Charcot, Freud, Hipócrates, o primeiro autor da medicina que está faltando. Um dos primeiros, né, da nossa história está faltando. Tem tecnologia demais e Hipócrates de menos. Tem Fausto demais e Hipócrates de menos, né? Mais Hipócrates, menos Faustos, né? Menos Dr. Fausto, que vende alma ao diabo. A droga miraculosa é a prática esportiva, viu? Vão fazer prática esportiva e se alimentar direito, né? Que a nutrição é a droga miraculosa também. As duas drogas miraculosas é nutrição e esportes, e teatro, e ação cultural, e criatividade. E que Hipócrates falou isso mesmo, né? A base da vida saudável é a nutrição, o exercício físico, a música e a meditação. E isso foi esquecido. Leiam o meu artigo, que eu sempre falo disso, 2018, Hipócrates traído, né? Eu publiquei um artigo chamado Hipócrates traído, atribuindo classificações aos pacientes ao invés de colher a história clínica, né? A traição a Hipócrates. E por isso que o sistema está invertido. E a nossa experiência demonstra. Por favor, acompanhe nossas publicações, nossas redes sociais, que estão aí diariamente demonstrando casos de sucesso, histórias de sucesso da nossa comunidade, da nossa clínica aqui, que é construída no ferro e no fogo, né? Construído na cidade mais esquizofrênica que eu conheço. Eu não conheço uma cidade mais esquizofrênica que o Rio de Janeiro, né? E como diz o Carlos Drummond, ó vida futura, nós te criaremos. Muito obrigado e sejam bem-vindos aí ao canal Vitor por Deus, que é lotado de conteúdos e artigos e textos. Tudo nosso para ser compreendido e praticado na prática. Nós não queremos tietagem, nós não queremos patente, nós não queremos, né, que fiquem abanando nada. Queremos que cada um entenda e pratique na sua realidade, publique e dê retorno e dê crédito, né, e dê ideia do que a gente está produzindo, né? A ciência é uma empresa colaborativa. A gente entende a teoria dos outros e pratica na nossa prática e valida essas teorias e publica validando as teorias, e a coisa vai crescendo e vai melhorando para todo mundo, né? Isso também tinha que ser mais falado. Muito obrigado a todos. Boa noite, valeu. Boa tarde, bom dia. Vai ficar gravado aqui no Instagram.